Olá, meus irmãos, como vocês estão? Abra a palavra do Senhor comigo no Salmo de número 91. Esse salmo que é muito conhecido, que diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Meus irmãos, esse é um salmo muito conhecido. Tem até um detalhe curioso com relação a esse salmo, é que não é muito incomum, não é raro nós chegarmos em algumas casas e as pessoas estarem com suas Bíblias abertas justamente desse salmo. Há um certo aspecto, de superstição, como se manter a Bíblia aberta nesse salmo fosse invocar ou trazer para aquele lar, para aquela família, para aquele ambiente, tudo isso que é dito aqui de proteção e de cuidado divino. As pessoas às vezes deixam as Bíblias abertas em outras passagens que falam sobre segurança e sobre cuidado divino, como se a Bíblia aberta fosse um tipo de amuleto, um talismã, ou algum objeto com um poder próprio, que bastaria abri-la e pronto, estaríamos todos protegidos. Mas não é bem assim, irmãos? A gente sabe que a função da palavra do Senhor é nos mostrar, é nos revelar a vontade de Deus, a vontade do Altíssimo. E de fato quem cuida de nós não é a Bíblia em si, é o Altíssimo. É Deus quem se relaciona conosco. A Escritura é a revelação, é a palavra de Deus, é Deus se dando a conhecer, Deus mostrando os seus caminhos, mas é Ele quem opera conforme o seu querer e a sua vontade. Abrirmos a Bíblia nesse salmo ou em qualquer outro texto da Escritura não vai obrigar Deus a fazer nada e muito menos vai gerar naquele ambiente uma atmosfera de poder e de proteção. Esse texto ele é muito forte no sentido da declaração que o salmista faz, dessa confiança no cuidado de Deus. Há um aspecto aqui nesse texto que lembra um pouco um contexto de batalha, um contexto militar. Ele fala aqui de escudo, de pavês, fala da seta que voa, fala dessa quantidade de pessoas caindo, 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Então isso lembra muito um contexto de batalha. E certamente o salmista devia estar refletindo sobre a proteção divina durante a batalha, de forma que mesmo correndo risco durante a luta, ou até mesmo da praga, que poderia vir durante aquele tempo ali de campanha, de enfrentamento, ele confiava no cuidado do Senhor. Agora eu quero chamar a tua atenção para um outro detalhe nesse salmo. É que embora ele expresse uma declaração, ele apresente, ele faça uma declaração muito clara aqui sobre essa confiança no poder de Deus, na proteção de Deus sobre a vida dele, é importante a gente observar que nós precisamos entender corretamente esse salmo para não abusarmos ou para não cometermos equívocos
ao usarmos o que está escrito aqui. E eu quero te lembrar que o próprio diabo se valeu desse texto para tentar Jesus. Se você der uma olhadinha no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, eu vou conferir o versículo aqui, salvo engano é o versículo 11, mas deixe-me conferir aqui, se é o versículo 11 mesmo. Nós temos a menção desse salmo, deixe-me ver aqui, é isso mesmo, não é o versículo 11 não, é capítulo 4, mas o versículo 5 e 6 diz assim: então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. O que o diabo estava fazendo? Estava citando esse salmo, irmãos. É o que diz aqui, o versículo 11, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem. No versículo 12, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Então a gente precisa entender qual é o sentido desse texto mesmo. O que o diabo queria era que Jesus colocasse Deus à prova. Que ele, de alguma forma, não se contentasse apenas com aquilo que está escrito, como se a confiança naquilo que está escrito não fosse suficiente, como se ele tivesse que fazer com que Deus provasse se era dessa forma mesmo. E aí o que é que Jesus diz? Jesus responde assim: respondeu Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Porque o Salmo diz algo que o diabo não citou. O Salmo diz assim: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Essa expressão em todos os teus caminhos aponta para uma questão de ordinariedade, ou seja, de algo que é comum, que tem a ver com o dia a dia. Ou seja, Deus cuidará de você. Os anjos dele estarão a serviço dele, tomando conta de ti durante todos os teus caminhos, durante todos os dias. No teu ordinário, no teu dia a dia. Então, o grande desafio nosso é entender que Deus cuida de nós, mas cuida conforme os propósitos dele. E esse cuidado ocorre todos os dias. O grande desafio é aprendermos a ver a mão de Deus cuidando de nós naquelas coisas que para nós são comuns, são ordinárias. Às vezes a gente pensa que a mão de Deus só está operando quando estamos diante de uma situação extremamente difícil, que precisa de uma intervenção realmente muito poderosa. Mas nós não vemos a mão de Deus no dia a dia. Quando acordamos bem, com saúde, nos levantamos, vamos trabalhar, conseguimos dar conta de todas as nossas atividades e voltamos em segurança para a nossa casa, nos alimentamos, temos um tempo de comunhão com a nossa família e ao final dormimos para acordar no próximo dia. Um dia como esse, absolutamente comum, sem nenhuma ocorrência fora do normal, onde tudo corre com tranquilidade, muitas vezes nós não vemos a mão de Deus cuidando de nós ali. Mas a mão de Deus também estava ali. Também estava ali. É disso que precisamos. Entender que Deus cuida de nós, mas cuida de nós conforme os seus propósitos. E muitas vezes esses propósitos vão nos fazer passar por momentos desconfortáveis. Outras vezes, esses propósitos vão nos fazer caminhar em caminhos extremamente agradáveis, de paz, de tranquilidade, sem nenhum desconforto. Mas seja no caminho com total tranquilidade, ou seja no caminho com muito desconforto, é a mão do Senhor que estará conosco, nos conduzindo. O que nós precisamos é reconhecer que não importa o momento histórico, Deus sempre nos trata conforme essa imagem que aparece aqui, né? dessa ave que é mãe e que tem um monte de filhotes, que então ela abre as suas asas e acolhe esses filhotes debaixo das suas asas. É isso que ele diz no versículo 4, cobrir-te-á com as suas penas e sobre suas asas estarás seguro. Que Deus trabalhe o teu coração,
que você tenha um tempo de oração após ouvir essa pequena reflexão. E peça a Deus que te ajude a confiar nele. Nos momentos tranquilos, nos momentos difíceis, que você continue a ver a mão bondosa dele. Que o teu coração não duvide do cuidado dele por ti. E que o teu coração descanse na providência dele. Que Deus te abençoe e fortaleça o teu coração. E eu quero te sugerir uma música do Diante do Trono, que se chama A Sombra do Altíssimo. Certamente você achará essa música disponibilizada no YouTube. Então, após ouvir essa pequena reflexão, após orar, ter um tempo aí de comunhão com o Senhor, encerre o seu momento de comunhão ouvindo essa música e louvando o nome do Senhor. Deus te abençoe, te dê um ótimo dia em nome de Jesus.